estipular que somente um grupo é agressor e somente um grupo é vítima, muito menos com base no sexo desse grupo. Mulheres também assediam mulheres, homens também assediam outros homens, mulheres também assediam homens, assim como homens assediam mulheres. Então, se a gente vivesse num país sério, esse tipo de distinção por sexo não existiria. Não existiriam leis que valorizam um sexo, que consideram o outro agressor, o outro vítima. Porque o bandido tem que ser tratado como bandido. O assediador tem que ser tratado como assediador, independente do sexo dele ou do sexo da vítima que ele fez. Então, com certeza eu vou levar isso para frente, porque eu já participei de debates, um debate que eu tive com a vereadora Silvia, da bancada feminista, onde ela disse para mim que não é científico, de forma alguma, afirmar que mulheres também cometem violência desse tipo, violências de cunho sexual. Bom, eu acho que a partir de agora eu posso dizer que eu sou a prova viva de que sim, mulheres também cometem esse tipo de crime. Então, eu com certeza vou levar isso à frente, porque não pode ficar barato. A gente tem aceitado esse tipo de dicotomia há muito tempo. E quando isso acontece em qualquer outra formação que não seja o homem contra a mulher, é tratado como banal. E não é banal. É agressivo, é constrangedor, é um ferimento contra a dignidade da pessoa que sofre. Então, a gente vai continuar. O boletim de ocorrência está feito. Quando eu cheguei na delegacia, a delegada já tinha visto o vídeo, né? Ela falou para mim, eu já sei do que se trata, eu vi na internet, é importunação sexual, vai lá, conversa com o escrivão, a gente vai fazer o boletim de ocorrência. E além desse boletim de ocorrência, que aí vai para a esfera criminal, a gente também está movendo o processo civil para que o dano que me foi causado seja restaurado e para que fique o exemplo, para que se tiver alguma outra pessoa, alguma outra mulher, inclusive, com as mesmas intenções que ela saiba que não é bagunça não e ela não pode fazer esse tipo de coisa. Nós somos adultos e adultos têm que arcar com a responsabilidade dos atos deles. Eduarda, você teria algum problema para você de a gente mostrar o trecho do vídeo que ele conseguiu recuperar? Porque não, tem muita não gente pode mostrar, só se for para vocês. Né? Será que ela não está exagerando? Será que não sei o quê? Então é melhor vocês verem o vídeo e cada um analisar. Diretor, então já que ela não se opõe, a maior parte do pessoal já viu nas redes sociais, mas coloca aí o trechinho, por favor. Com áudio. Você vira pra mim e fala, você só tem 22 anos. Mas você só tem 22 anos, você é dissimulada. Mas não é, mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. Você faria toda, garota. Na moral, Junior, manda parar essa porra. Na moral, isso tá gravado? Isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo, você não vai pagar isso não. Por isso? Você não vai pagar essa merda não. Você não vai processar por isso? O que aconteceu? A gravação parou, voltou? O que aconteceu depois disso? Eu tenho comigo o arquivo bruto da gravação, que não é interrompido, que foi o que eu deixei com a polícia. Tá. Ao ar foi, obviamente, com corte, porque foram 40 minutos de corte, né? Eu fiquei extremamente abalada na hora, eu chorei, eu saí do estúdio e tudo mais. Um pouco antes disso, ela já tinha feito outras gracinhas, porque era um debate, a princípio, sobre religião, né? Eram bruxas versus cristãs. E eu tava com a moça grávida que tá do meu lado, é a pastora a Lauane, e a gente tava falando justamente sobre isso, que na Igreja Católica a gente tem o costume de fazer confissões, por exemplo. Os padres, eles aceitam, eles escolhem as confissões dos fiéis. E no momento em que eu falei isso, ela já falou que eu ia para a igreja para ficar ajoelhada na frente de homem, para fazer, enfim. Então, ela já estava nisso há um tempo. E nesse trechinho, se você continua assistindo, ela fala, eu só falei o que eu quero fazer com você, enfim, aí fala do meu corpo, N coisas. E ela continua. Então, eu acho que não tem como dizer que isso não é um assédio explícito, tanto que a própria delegada falou isso para mim dentro da delegacia, o escrivão falou isso para mim dentro da delegacia. Então, a situação é bizarra, foi cometida por uma mulher, foi cometida por uma feminista, e não tem nenhuma outra feminista se compadecendo desse caso e falando comigo. Nenhum veículo de mídia tradicional que corre para cobrir esse tipo de coisa, quando é o contrário, entrou em contato comigo. Os únicos veículos que entraram em contato comigo são veículos que são conhecidos por ter um posicionamento um pouco mais à direita, e até porque são veículos dos quais eu já participo, né? Tem a Revista Oeste, tem a Gazeta do Povo, que eu já faço conteúdo com eles há um tempo. Então, o único tipo de compadecimento que eu recebi foi por parte do meu grupo político. Os deputados com quem eu tenho contato, os outros influenciadores que são meus amigos, esses meios de comunicação, a própria Brasil Paralelo, enfim. Foram essas pessoas que se compadeceram. Os outros meios de comunicação estão agindo como se não tivesse acontecido ou até estão noticiando como se eu estivesse fazendo uma acusação leviana.
Então a gente vai para cima, a gente espera que a justiça seja feita para, como vocês mesmos já disseram, que isso sirva de exemplo, para que esse tipo de mulher entenda que não é porque ela é mulher que ela tem passe livre para cometer crime, para assediar, seja outra mulher, seja outro homem. Eduardo, na verdade eu ia fazer uma pergunta que era mais ou menos no caminho que você foi agora. Eu ia perguntar se... porque basicamente todos os lugares que eu acompanhei pela internet, todo mundo estava criticando a postura que ela teve com você. Você percebeu algum tipo de movimento que defende o que ela fez com você? Alguém foi contrário às suas ideias? Na verdade teve bastante gente, eu vi muita gente, principalmente no Twitter, né, gente no Twitter falando que, teve gente insinuando que na verdade aquilo ali é tudo uma armação, que é tudo montado, porque nenhuma mulher jamais agiria dessa forma. Teve gente falando que mas essa Duda não é santa não, ela chamou ela de dissimulada, como se isso justificasse alguma coisa, como se ela não fosse de fato dissimulada. Enfim, várias postagens, muita gente falando que é triste ver uma mulher reproduzindo machismo. Então, até quando é uma feminista cometendo o absurdo, as outras feministas dão um jeito de jogar o problema na conta dos homens, na conta do machismo, ao invés de assumir, porque o filho feio ninguém quer, né? Ninguém quer saber de filho feio. Teve gente falando que não, isso aí não é assédio, isso aí é só uma provocação. De verdade, eu acho que se a pessoa diz que isso não é um assédio, é só uma provocação, ela faz parte do problema, porque ela insinua coisa, ela, pelo que eu entendi, aparentemente ela é uma mulher lésbica, e ela insinua que, não, porque você não sabe o que é bom, porque você é reprimida, porque você fica nessa caixinha. Imagina o contrário. Imagina se é um homem hétero que vira para uma mulher e fala, você não sabe o que é bom porque você ainda não experimentou um homem de verdade. Então, todas as coisas que foram ditas ali por ela, se você inverte o cenário, todo mundo diz que é um absurdo. Então, graças a Deus, agora a coisa está tomando essa repercussão, vocês estão cedendo esse espaço aqui. Hoje eu acho que eu fiz umas 3 gravações em 3 veículos diferentes para falar sobre isso, porque agora eu acho que ficou grande demais. Mas quando a coisa tomou essa proporção, já estava no ar há quase 48 horas, entendeu? A proporção mesmo, ela explodiu quando o deputado Nicolas Ferreira colocou nos stories dele, no Instagram. Ele foi a primeira pessoa que falou sobre isso publicamente. Ele se manifestou sobre isso antes de mim, inclusive. Ele nem me avisou nem nada que ele ia falar sobre. Ele só se indignou e comentou. Então, obrigada. E agora eu realmente agradeço pelo espaço, porque é importante a gente falar sobre isso. É importante mostrar que mulher também assedia, mulher também violenta, mulher também mente, mulher também agride, porque isso é o que eu sempre defendi, isso é o que eu sempre falei, que não faz sentido que exista toda uma legislação que trate a mulher como vítima invariável, porque quando algo assim acontece, muita gente fica meio sem saber para onde ir, sabe? Tipo, a mulher é vítima, mas a mulher também tá agredindo. Como é que a gente reage? Algumas pessoas têm esse problema de saber como reagir. E a reação tem que ser a mesma, exatamente a mesma, porque o crime é exatamente o mesmo. Então, eu acho que num país sério, violência doméstica é tanto para homem quanto para mulher. Assédio é tanto para homem quanto para mulher, independente do perpetrador e da vítima. Eu tenho medo de falar algumas palavras e prejudicar a live de vocês, mas sei lá, estupro, tanto para homem quanto para mulher, independente de quem é o agressor, independente de quem é a vítima. A partir do momento que a gente tiver os criminosos sendo tratados como criminosos de verdade, a gente consegue realmente começar a resolver essas coisas. O que eu recebi de muita mensagem, de muita gente falando isso aí não vai dar em nada, porque ela é mulher. Isso aí não vai dar nada, porque ela é militante feminista. Ninguém vai querer cair de pau em cima dela. Então, vamos torcer para que essas pessoas estejam enganadas. Eu não me surpreenderia se elas estivessem certas, mas vamos torcer para que elas estejam enganadas. Eduarda, queria agradecer demais a sua participação e a gente fica aqui na torcida para que tudo se resolva e qualquer novidade que você tenha em relação a isso ou qualquer esclarecimento que você sinta necessidade de fazer, a gente está aqui para te ouvir. Obrigada.